madrugada ansiosa já podia abrir alas que chegou minha hora. Tá começando mais um dia e outro se despede e vai embora. Acorda a nação, o sol já se alegra de novo. Já pode enfim beijar o gramado, campo de sonhos do povo que vibra no maraca lotado. Acorda a nação, o galo já cantou, o sol já se faz presente. Acorda logo menina e menino, hoje até o samurai sambou, vendo vibrar toda a sua gente, louvar nosso galinho de Quintino. Acorda a nação, o sol já se alegra de novo. Já pode enfim beijar o gramado, campo de sonhos do povo que vibra no maraca lotado. Acorda a nação. Muito bom dia, meus amigos do canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, né? O chat é a nossa nação. Como vocês sabem, né? Hoje eu vou trabalhar, estou indo trabalhar e vou deixar esse vídeo para vocês. Deixar o vídeo gravado. Mas por que eu vou deixar o vídeo? Eu fui ao Maracanã hoje, vi uma bela exibição do nosso Flamengo, vi uma bela exibição do Mengão, estou até rouco de tanto gritar, e não ia deixar de passar aqui para falar com vocês, ia deixar de passar aqui para mandar um abraço para todo mundo que está todo dia com a gente. Amanhã a gente volta ao normal. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, a gente está com o nosso Acorda Nação ao vivo. Mas hoje eu vou bater um papo com vocês sobre o que eu vi hoje no Maracanã, né? E antes de falar do Maracanã, eu não podia deixar de vir aqui, né? Mandar um abraço, né? Mandar um abraço para os meus amigos, né? Mavi, André, Dudu, vocês três. Ó, continua na mão, hein? Continua na mão a lanterna. E outra coisa, dessa vez vocês foram favorecidos, hein? Não dá nem para reclamar. Outra coisa, não podia deixar de mandar meu abraço para os Gabizete, né? Letícia, Fernandinha, Andresa, né? Marcinha. O homem ficou no banco de novo, o Gabi Banco, e o Cruzeiro ganhou. E o Cruzeiro está em quarto lugar. Então, deixa ele lá que está muito bom, tá bom? Um abraço para vocês. E vamos ao Maracanã? Vamos falar do Flamengo? Bom, cheguei cedo do Maracanã, quero dizer para vocês que passei por uma situação muito legal, né? Logo ao chegar ao Maracanã, fui de carona para o Maracanã com uma amiga nossa, chegar próximo ao Maracanã, ali na estação de São Cristóvão, um desses bandidos de rua muito comuns no Rio de Janeiro, que rouba cordão, que tenta bancar o espertão, tentou meter a mão no cordão aqui da moça que estava levando a gente, né? Tentou arrancar o cordão de ouro dela com a mão aqui. Quando ele botou a mão para dentro do carro, eu estava no banco de trás, eu segurei o braço dele, trouxe para dentro da coluna aqui, né? E ela está com uma bota ortopédica, que ela quebrou o pé, ela conseguiu levantar o pé e dar uma bicuda com a bota ortopédica na cara do ladrão. Um, eu não sei como é que eu não quebrei o braço dele. Dois, ele saiu cambaleando com a cara toda machucada, tomou uma botada na cara. Então, você que vai no Maracanã, o meu conselho para vocês é o seguinte: eu chegar nas redondezas, muito cuidado. Tá? Graças a Deus, no nosso caso, não levaram absolutamente nada. Na verdade, o cara deve ter levado uma vergonha, porque está com a cara machucada. Mas muito cuidado. Mantenha o vidro fechado, tá? Muito cuidado com as pessoas em volta, cuidado com as pessoas que vão te oferecer vaga, outras coisas. Isso é uma dica para você que vai para o Maracanã, muito importante. A gente se deu bem, conseguiu, graças a Deus, nada aconteceu, não levaram nada nosso, mas fica de dica para vocês. Bom, vamos entrar no Maracanã? Estamos no Maracanã, festa linda, 62 mil ingressos comercializados. Está aí a prova, gente. Está aí a prova que o problema não é o preço dos ingressos, não é só o preço dos ingressos, é o Maracanã cheio. Domingo à tarde, a hora que o torcedor está acostumado aí. Eu acho que o que falta a diretoria do Flamengo, como a gente já tem falado aqui algumas vezes, é simplesmente entender que cada jogo é um jogo. Jogo à tarde contra o Corinthians é uma coisa, jogo contra o Juventude, quarta-feira, 9h30 na Globo, é outra coisa. Vocês estão entendendo? É completamente diferente. Então, eu acho que a diretoria precisa entender jogo a jogo, situação a situação, se ela quer manter o Maracanã lotado. Mas o torcedor, acima de tudo, tem que entender que o problema não é só preço do ingresso. Hoje, os preços foram os mesmos preços e o Maracanã estava lotado. Então, o torcedor vai acabar escolhendo os melhores jogos para ir, e os jogos que forem um pouco abaixo, vamos tentar, de alguma forma, manter o Maracanã cheio. Tá? Bom, a bola rolou. É uma pena que eu não consigo pegar o recorte de terça-feira para colocar aqui no vídeo, vou até tentar. Gente,
Por que que os jogadores do Flamengo, em N situações, no mano a mano, Bruno Henrique, Cebolinha descansado, Luiz Araújo, Gerson, Wesley, mano a mano com a bola dominada, sem ninguém na frente, sem ter chegado à cobertura ainda. Vai pro drible, os caras são ruins, cara. Quando tem 2, 3, não. Mas toda vez que tentou um drible, ganhou. Por quê? Porque os caras são ruins, cara. Cebolinha, quando entra em campo, a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar o 1 contra 1, cara. Se ele tiver no 1 contra 1, ele tem que ir para dentro do marcador dele. Tá? Essa é a jogada principal dele, é partir para dentro do marcador. Não é pegar a bola e recuar, não é pegar a bola e tocar para trás. Então, logo no início do jogo, estou até vendo os melhores momentos aqui, ó. Cebolinha pega a bola, Mateuzinho no 1 contra 1, o Pulgar rouba uma bola muito bem na direita, essa bola chega rápido no Cebolinha lá na direita, ele corta essa bola para dentro e bate no cantinho, 1-0 Flamengo. Gol no início do jogo, como a gente gosta, acertando o gol, o Flamengo acertando o gol, e com isso já tira o Corinthians um pouco da sua zona de conforto. O Corinthians tenta melhorar um pouquinho no jogo, mas a gente tem, logo depois, com 6 minutos, esse gol foi aos 4 minutos, com 6 minutos, uma cabeçada do Pedro na trave, numa jogada de escanteio, né? Outras boas chegadas do Flamengo, que não resultaram em chutes a gol ou finalizações. Ali no meio do primeiro tempo, a gente teve 2 boas chegadas do Corinthians, um chute do Mateuzinho e um outro chute do Carrilho numa bola cruzada, que fez lembrar muito o gol do Internacional na primeira rodada. Eu acho que o único senão aí do nosso time, a gente tem que começar a ficar atento com os jogadores que infiltram pelo segundo pau. O Ayrton Lucas vem fechar o jogador da frente, o Léo Pereira não marca ninguém, o Ayrton Lucas vem fechar o da frente, o Carrilho chega por trás, batendo de primeira, mas o Rossi faz uma boa defesa e na inversão do Rossi. No meu primeiro tempo, a grande jogada, não podemos esquecer, a grande jogada do mais, dado uma respirada para meter aquele gol na gaveta, para meter aquele gol lá do meio do campo, praticamente. Ia ser lindo, e ali já ia pegar o Hugo Neneca, né, que estava louco para entregar, estava para ver que ele estava louco para entregar. Estava de amarelo já, estava vestido de amarelo, amarelão já. Estava louquinho. Mas a gente vai falar da entregada daqui a pouco. Nisso, a gente tem uma nova jogada do Flamengo, a bola vem no Pulgar dá um passe no Pedro, o Pedro faz aquele pivô que o Bruno Henrique não faz, que o Plata não faz, que o Juninho não faz, que só o Pedro sabe fazer. E ao dar a dominadinha e o tapinha de lado para o Arrascaeta, abre o clarão para o Arrascaeta, que dá aquele tapa de sinuca, fazendo 2-0 para o Flamengo, né, levando a galera à loucura, a Arquibancada Sul, né, muito feliz, assim, a Arquibancada Sul lembra um pouco o Maracanã da antiga, não sei se é porque as torcidas não estão, as principais organizadas não estão mais lá na Norte, então a raça e a jovem principalmente, muita gente está buscando a Sul, a Sul está bem legal de assistir jogo, é também o ingresso mais barato, então está bem bacana de assistir jogo lá na Sul. 2-0 Flamengo, tá? É impressionante, cara, é impressionante como o Pulgar e o De La Cruz estão jogando bola, como o Pulgar e o De La Cruz estão jogando futebol, gente. Impressionante, os dois estão brincando, está passando aqui agora o melhor momento, segundo gol, tapinha de sinuca do Arrascaeta na direita, uma coisa que eu sempre lembro, bola embaixo da perna do zagueiro, o chute do Arrascaeta vai embaixo da perna do zagueiro, o goleiro demora a reagir, o tempo de reação é muito curto, tá? Não dá para chegar na bola. Pulgar e De La Cruz é um capítulo à parte, que esses dois estão jogando, não é brincadeira. Entrega no pé do Pedro, que de primeira e perna esquerda, chuta, faz o gol, e o Maracanã em peso começa a gritar, Hugo, acho até que ele deveria ter gritado, é Hugo Souza, mas o Maracanã em peso começou a gritar, Hugo, e deixou o Hugo Souza mais nervoso ainda, 3-0 Flamengo, e nesse momento decidia o jogo, primeiro tempo poderia ter terminado 4, 5 gols, o Pedro quase faz um gol de placa, deu um toquezinho a mais, deu mais um preciosismo, Pedro, que já tem mais gols que o Juninho, já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, o artilheiro Arrascaeta com 5 gols, Pedro tem 4, né? E o Flamengo dominou o Corinthians completamente, nossa zaga muito segura, o Wesley voltou a fazer uma boa partida, o Gerson não precisou, fez um bom jogo, mas não precisou desfilar o seu futebol, Ayrton Lucas um bom jogo, um segundo bom jogo, está melhorando na marcação, falhou nesse lance do Carrilho, mas ele também veio acompanhando o jogador da frente, mais um bom jogo do Ayrton Lucas. E o Pedro voltando a marcar gols, voltando a ter a nossa confiança, tendo boa movimentação. Ainda está um pouco sem ritmo de jogo, mas só tem a mostrar que o Pedro está de volta e que o Pedro vai ser o artilheiro desse Campeonato Brasileiro com folgas. Tá? Saindo do Maracanã, né, final de jogo, 4-0, tem ainda o pênalti no Arrascaeta no segundo tempo protocolar, onde o Flamengo baixa um pouquinho o ritmo normal, tá?
chega ao quarto gol com o Pedro no pênalti, o pênalti marcado pelo Val, e eu venho embora, né? Eu venho embora e quando chego em casa tenho a grata surpresa, venho pelo caminho, no metrô, no trem, no ônibus, venho com a grata surpresa do gol do Bahia e a vitória do Bahia. No finalzinho do jogo no Allianz, 1-0 Bahia, e o Flamengo líder, né? O Flamengo termina a rodada com 14 pontos. Estava aqui assistindo agora Bragantino e Santos, esse jogo eu estou gravando aqui um pouquinho depois do Bragantino e Santos terminar esse vídeo, e o Bragantino vence por 2-1, estava 2-0, assumindo a vice-liderança, jogando o Palmeiras para terceiro, mas um golzinho do Santos no finalzinho mantém o placar, mantém o Palmeiras em segundo com 13 pontos, e o Bragantino em terceiro também com 13 pontos. E o Flamengo na liderança com 14. Semana que vem a gente enfrenta o Cruzeiro, às 18h30, no meio de semana, quinta-feira, a gente tem o primeiro confronto da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, o Belo, e esse jogo, muito provavelmente, a gente não vai com os nossos titulares. Deve ir com um time bem mesclado, acho que não tem nem a necessidade de desgastar. Hoje a gente mostrou que quando estão fisicamente descansados, principalmente De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, na semana que vem a gente tem um jogo no Mineirão. O jogo do reencontro, hein, meninos? Reencontro. Então, semana que vem a gente tem um jogo contra o Cruzeiro, que está em quarto lugar, no Mineirão, para a gente tentar vencer esse jogo fora de casa e manter a nossa liderança do Campeonato Brasileiro. Esperamos que a gente tenha pego de novo a liderança, espero que a gente pegue ela e não solte mais, tá? Estou com saudade de vocês? Estou com saudade de vocês. Uma pena não poder lê-los hoje, uma pena não poder contar o like junto com vocês, atingir as nossas metas e colocar as nossas vinhetas, mas em respeito a vocês, em respeito a vocês que gostam da coordenação, vocês que estão começando aqui no nosso Abre Alas FC, eu não podia deixar de fazer esse vídeo e vim aqui trazer as informações do jogo que eu assisti no estádio do nosso Flamengo 4, Corinthians 0. E vamos para a próxima, quinta-feira, Botafogo, da Paraíba, e domingo, o Cruzeiro. Hoje nós temos 12h30 aí, vai sair o Bipolar com o Paulo Lisboa, tá bem legal o vídeo, tá? Ele falando um pouco mais sobre a rodada, sobre os jogos, falando sobre as arbitragens também, muito legal. E logo mais, às 20h10, o De Segunda com o Nelson Soares e a bancada do De Segunda, aquela galera maravilhosa que faz aquele programa bom para alguns, ruim para outros, incompreendido para quase todos, tá bom? Um abraço para todo mundo. Deixa eu pedir só mais uma coisa para vocês. Deixe seu like aqui no vídeo. Não sei se quantos likes a gente vai alcançar, mas eu tenho certeza que você pode nos ajudar, que você gosta do nosso projeto e, principalmente, como eu sempre digo, a gente gosta muito dos likes, mas nesse momento a gente está precisando das inscrições. Convide os amigos, compartilhe nos seus grupos, tá? Dá aquela gente, fala assim, tem uma maneira, tem um cara muito bacana, uma nova opção para falar de Flamengo, que é o Abre Alas FC. Tá? Eles leem a gente, eles têm respeito pela gente, eles gostam da gente, eles nos conhecem. Abre Alas FC, né? É a família do futebol, né? É a família Flamengo, né? A gente recebe até os recebe até os torcedores dos outros clubes, mas é isso, tá? É isso que a gente pede. Convida mais amigos, estamos começando esse vídeo aí com em torno de 385 inscritos, a gente precisa chegar aos 1.000, tá? Então a jornada ainda é longa, falta em torno de 615 ainda para alcançar a nossa primeira meta. A gente precisa demais de vocês. Gente, precisamos muito dos likes. Os jogadores do Flamengo, em N situações, amanhã eu estou de volta, Bruno 7 horas da manhã, Cebolinha com a coordenação original. Tá? Luiz Araújo, Gerson, todos vocês. Um abraço para todo mundo. Uma boa semana, uma boa segunda-feira. Fiquem com Deus. Abre Alas FC. O esporte. Vai pro drible, os caras são ruins, cara. É a nossa quando nação. Tem 2, 3, não. Fui. Mas toda vez que tentou um drible, ganhou. Por quê? Porque os caras são ruins, cara. Pega a bola e vai pra dentro, cara. Mas não, pega a bola e fica enrolando. É claro que tem altitude, tem tudo isso, mas na hora que você tem espaço para contra-atacar, vai lá e contra-ataca, pô. O que o Central Córdoba fez com a gente aqui? Ele roubava a bola, jogava... se alegra de novo, já pode enfim beijar o gramado, campo de sonhos do povo, que vibra no Maraca lotado. Acorda a nação, o galo já cantou, o sol já se faz presente. Acorda logo, menina e menino, hoje até o samurai sambou, vendo vibrar toda a sua gente, louvar nosso galinho de Quintino. Acorda a nação, o sol já se alegra de novo, já pode enfim beijar o gramado, campo de sonhos do povo, que vibra no Maraca.